Justiça e agora, direto do plenário, você acompanha as imagens, portanto, das entradas dos ministros nesta segunda sessão plenária do Supremo Tribunal Federal neste semestre, a segunda da semana, excepcionalmente na quarta-feira. Seria na quinta-feira, mas tivemos julgamento na terça-feira, temos julgamento hoje, para que na quinta-feira, amanhã, tenhamos a sessão solene de posse do ministro Cristiano Zanin. E a sessão de julgamentos de hoje nós acompanhamos agora, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta A ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. De 2023, cumprimentando os eminentes pares. Ela tem pele branca, cabelos louríssimos, curtos, abaixo das orelhas usa óculos de armação clara, retangular. Veste toga preta sobre blusa preta, blazer vermelho e lenço azul e vermelho. Eu registro a presença no plenário de estudantes dos cursos de Direito das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário Vale do Salgado, ICO, Ceará, e a Universidade de Itaúna, de Minas Gerais. Lá estão, né? Desejo sejam muito A ministra sorri e acena positivamente com a cabeça e depois com a mão. A nossa sessão seja proveitosa para todos. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 1º de agosto de 2023. Carmen Lilian Presidência da Oliveira senhora de ministra Souza, Rosa assessora-chefe Weber, do plenário, está em pé à presidente da direita da sessão, ministra Rosa Weber. Tem pele clara, cabelos castanhos, alourados nas pontas, longos e lisos. Usa toga preta sobre blazer e blusa brancos. E André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h40, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Eminentes pares, tem alguma observação ou complementação a fazer na ata? Nada havendo, declaro-a aprovada e chamo a julgamento para continuidade o recurso extraordinário 635.659, procedente de São Paulo, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que recorrente Francisco Benedito de Souza. E recorrido o Ministério Público do Estado de São Paulo. Há inúmeros amigos da Corte. Esse recurso extraordinário diz com o tema 506 da repercussão geral, tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Há, no mínimo, 7.769 processos sobrestados e o tema diz com as ODS 3, saúde e bem-estar, e 16, paz, justiça e instituições eficazes. O julgamento começou em 2015 e naquela assentada, 19 de agosto, consta da papeleta que preliminarmente o tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do relator, resolveu questão de ordem no sentido de admitir o ingresso no feito na condição de amicus curiae, bem como o direito à sustentação oral da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, Associação Nacional Provida e Profamília, Central de Articulação das Entidades de Saúde e Federação de Amor Exigente. Houve o relatório, sustentações orais, foi suspenso o julgamento e, na continuidade, no dia 20 de agosto, após o voto do ministro Gilmar Mendes, relator, dando provimento ao recurso extraordinário, pediu vista dos autos o ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin devolveu a vista e já no dia 10 de setembro, ainda de 2015, o ministro Edson Fachin votou dando parcial provimento ao recurso.
E também proferiu o voto o ministro Luiz Roberto Barroso, dando-lhe provimento. É o que consta aqui, ministro Luiz Roberto. Houve pedido de vista dos autos, então, do nosso querido e saudoso ministro Teori Zavascki. Ministro Alexandre de Moraes, na verdade, herdou esse pedido de vista do ministro Teori e já devolveu os autos há vários anos, mas o tema não foi incluído na sessão e está sendo hoje prefeito de continuidade do julgamento. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, para que profira o voto vista. Obrigado, presidente. O ministro Alexandre de Moraes. Rosa Weber, nossa presidente, ministra Carmen Lúcia. Senta-se à esquerda na bancada. Colegas, Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Tem pele clara, é completamente calvo, usa toga preta sobre terno preto, camisa branca e gravata azul. Do Centro Universitário Vale do Salgado, Ceará, e Universidade de Itaúna, Minas Gerais, presentes ao plenário. Presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência que me permita fazer um breve resumo do caso, exatamente porque ele se iniciou em 2015. Depois houve a continuidade, como Vossa Excelência disse, houve um pedido de vista do saudoso ministro Teori. Eu herdei o pedido de vista em 2017, quando assumi, logicamente. Devolvi em 2018, exatamente porque, e ao longo do meu voto, que eu, inclusive, vou pedir para distribuir, agora eu vou detalhar, eu pedi e fiz, junto com a Associação Brasileira de Jurimetria, um estudo de 2002 a 2017 de todos os flagrantes por tráfico ilícito de entorpecentes no estado de São Paulo e todas as apreensões por uso. Depois eu vou dar mais detalhes, são mais de 600 mil, exatamente para nós podermos ter um dado empírico que demonstra algumas distorções muito grandes, realmente, mas que entendo que esses dados possam trazer contribuições importantes aqui para o julgamento. Como Vossa Excelência disse, aqui é um recurso extraordinário, onde se discute efetivamente a constitucionalidade ou não do artigo 28 da Lei 11.343, porque o recorrente foi condenado porque com ele se apreendeu 3 gramas de maconha, ele foi processado por tráfico e foi condenado. A defesa alega que ele portava para consumo próprio, para uso próprio, e, incidentalmente, pede, em relação aqui ao porte de maconha para uso próprio, pede a declaração de inconstitucionalidade para que não haja possibilidade de condenação criminal ou mesmo da aplicação da lei penal em relação ao adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal, no caso da maconha, que é o artigo 28. Então, se pede uma interpretação, que foi exatamente o voto do eminente ministro relator, uma interpretação conforme do artigo 28, para se retirar a penalização, aqui no caso concreto, do porte de maconha para uso próprio. Ministro Alexandre, se Vossa Excelência me permite estar fazendo Ministro Luiz Fux. Que é importante rememorar, esse usuário... À direita, na bancada. Era, segundo uma informação, pode ser que não seja essa informação correta, esse usuário era um preso, um detento? Exatamente. Exatamente. Tá. Com ele foi apreendido dentro da penitenciária essa substância entorpecente, as 3 gramas de maconha. O ministro Alexandre de Moraes toma um gole de água. Então, revisa os papéis. Há uma série de alegações nas razões recursais, a questão de intimidade e vida privada. A Procuradoria-Geral da República
se posicionou pelo desprovimento do recurso. Em pauta, recurso extraordinário número 635-659. Julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Dizendo que a nova legislação despenalizou, sem descriminalizar, o porte para uso próprio. Mas que foi uma opção do Congresso Nacional, do legislador. Tivemos inúmeros e importantes amicículos. O processo, como Vossa Excelência já disse, teve início em 19 de 8 de 2015, o ministro Gilmar. Já votaram os eminentes ministros Gilmar Mendes, ministro Luiz Edson Fachin e ministro Luiz Roberto Barroso. Para resumir o voto de cada um, e me corrijam, porque eu não quero estender muito, o eminente ministro Gilmar Mendes declarou a inconstitucionalidade, a interpretação conforme, de todas as medidas penais atribuídas ao porte para consumo pessoal de quaisquer drogas. A característica aqui importante do voto, ao meu ver, do voto do eminente ministro Gilmar, é que ele atribui o que era despenalização do porte para uso próprio, para o consumo próprio, ele estende para descriminalização para todas as drogas, mas mantém as sanções aplicáveis, previstas pela legislação, não mais como sanções penais, mas como sanções administrativas. Lembrando, me parece importante, que a grande alteração da lei foi que, a partir da nova legislação, da Lei 11.343, o porte, a aquisição, o depósito para consumo próprio não tem mais uma pena privativa de liberdade. São outros tipos de sanções. O eminente ministro Gilmar, então, ele descriminaliza para uso próprio, para consumo próprio, mas mantém a possibilidade das medidas serem aplicadas não mais com caráter penal, mas o caráter administrativo, e prevê uma série de importantes medidas, inclusive que o CNJ teria um prazo junto aos tribunais, para alterar a aplicação dessas medidas do juiz penal para o juiz civil. Sua Excelência, o eminente relator, no seu voto original, não definiu um critério provisório em relação à quantidade para a diferenciação, que é outro tema trazido à discussão, entre usuário e traficante. O eminente ministro Luiz Edson Fachin também declarou a inconstitucionalidade do artigo 28, essa interpretação conforme, sem redução de texto, em relação ao caso concreto, em relação à maconha. Sua Excelência declara essa inconstitucionalidade, ou seja, o que era despenalizado descriminaliza somente em relação a uma substância entorpecente, a maconha, afirmando ainda a progressiva inconstitucionalidade da criminalização da produção e comércio da maconha. Sua Excelência também assinala prazo para que os órgãos do Poder Executivo fixem parâmetros quantitativos para diferenciar o traficante do usuário, mas também não define um critério provisório em relação à quantidade. O eminente ministro Luiz Roberto Barroso, igualmente, declara a inconstitucionalidade do artigo 28, também em relação à maconha, não em relação às demais drogas, e traz, a partir de um estudo, traz um critério provisório, enquanto o Congresso Nacional não fixar, um critério provisório semelhante ao critério utilizado por Portugal, pela legislação portuguesa, 25 gramas ou 6 plantas fêmeas. Em pauta, recurso extraordinário número 635-659. Julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Alguém com menos do que 25 gramas, mas dentro de outras circunstâncias, pode estar realizando o tráfico. E essa é uma questão muito importante para a questão, o eminente ministro Luiz Fux lembrou o caso concreto, para a questão da penitenciária. Quem ingressa na penitenciária levando 10 gramas para alguém, não está
usando para consumo próprio, está traficando, mesmo que seja uma quantidade menor. Então, Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, coloca como uma presunção relativa e também, essa é uma grande discussão no mundo todo, a inversão do ônus da prova, alguém que esteja com mais de 25 também pode ser usuário. Ou seja, se não houver, né, nenhum outro elemento caracterizador do crime de tráfico. Espero que eu tenha sido correto na interpretação de cada um dos votos. Muito fiel em relação à minha. Só para deixar um ponto claro, como o caso versava maconha, a minha posição foi em relação à maconha, não vale. Ministro Luiz Roberto Barroso, à esquerda na bancada, ao lado do ministro Alexandre de Moraes. Foi também exatamente o mesmo posicionamento do eminente ministro Luiz Edson Fachin, que deixou também bem claro que, como toda a discussão, desde a primeira instância, se refere à maconha, se posicionaria em relação à maconha, assim como Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, voto que pedi para distribuir, eu faço uma primeira análise da questão sobre intimidade, vida privada, saúde pública. Essa é uma questão realmente, no mundo todo, vem sendo muito discutida, essa questão das drogas e da diferenciação entre drogas, entre determinadas substâncias entorpecentes. Coloco também aqui o que foi muito bem tratado nos votos que me antecederam, da questão que vários amici curiae colocaram do eventual abuso policial seletivo, o tratamento diferenciado em relação àqueles que portam drogas, dependendo da condição econômica, dependendo da cor da pele. Então, também essa discussão foi trazida aos autos e é importante. Vários especialistas foram ouvidos. Coloco aqui e trago aos autos os impactos de políticas públicas, tanto de despenalização quanto de descriminalização de drogas até então ilícitas ao redor do mundo. Cito os exemplos de Portugal, Itália, República Tcheca, Estados Unidos, onde hoje 19 a 20 estados já despenalizaram, alguns de forma mais ampla, outros de forma menos ampla. Em Portugal, por exemplo, o número de óbitos relacionados ao consumo de drogas, a partir dessa despenalização, caiu de 400 para 290 anualmente. Caíram os registros de infecção por hepatite B e C também. Agora, por outro lado, houve um crescimento significativo da utilização. Então, os especialistas trouxeram vários dados. Na Itália, se registrou aumento do número de condenações a penalidades administrativas a partir da despenalização, e aqui até da descriminalização, algo semelhante ao que propôs o eminente ministro Gilmar. Aquelas sanções não privativas de liberdade passaram a ser sanções administrativas. E houve um aumento da efetividade da fiscalização administrativa. Então, houve um aumento de condenações administrativas, aqui de 7.200, por exemplo, em 2006, para 16.154 em 2010, principalmente na utilização aqui da maconha em locais proibidos. Então, a fiscalização administrativa mostrou-se mais efetiva. Eu cito outros países, mas não me parece que seja o ponto mais importante do meu voto, mas a experiência internacional, todos os especialistas concordam, acabou identificando 3 grandes impactos na política de drogas, de tratamento de drogas, diferentes de país para país. Em alguns países, como Portugal e Holanda, melhora na regeneração de usuários problemáticos, porque são 2 pernas importantes nessa questão. Os locais que descriminalizaram, ou despenalizaram, ou mais ainda descriminalizaram, e aqui fazendo essa diferenciação importante, a despenalização, na verdade, é deixar de aplicar uma pena privativa de liberdade, apesar de continuar
no Código Penal, e a descriminalização é nenhuma sanção penal, somente possibilidade de sanções administrativas ou nenhuma sanção. Mas sempre há necessidade, nesse país, também de uma melhoria no tratamento dos usuários, né, na disponibilidade ambulatorial para esses usuários problemáticos, para alguns usuários problemáticos. Então, em Portugal e Holanda, houve melhora nessa regeneração. Na Itália e Austrália, aumento na persecução administrativa, na fiscalização aos usuários. E, em vários países, um aumento do número de uso de algumas drogas e alguns entorpecentes. Então, isso demonstra o quê? Isso demonstra que não há ainda uma cartilha correta para se tratar a questão do uso do que tradicionalmente se considera drogas ilícitas. É muito mais erro e acerto, a tentativa e as características de cada país. Por isso, presidente, me parece necessário uma análise da realidade brasileira com dados concretos e reais. Exatamente em virtude disso, como acabei salientando de início, entendo que, ao invés de repisar e repetir a fundamentação jurídica, a questão da vida, intimidade, que já foi muito bem discutido pelos votos que me antecederam, me parece que a minha contribuição seria melhor para a discussão, aproveitando uma experiência profissional de vida, seja como secretário de Justiça e Defesa da Cidadania em São Paulo, depois secretário de Segurança Pública, ministro da Justiça e Segurança Pública, para trazer dados concretos que podem demonstrar que qualquer que seja a opção dessa Suprema Corte nesse julgamento, algo deve ser feito para que essa opção seja aplicada de forma igualitária a todos. Hoje, nós não temos, infelizmente, uma aplicação igualitária da lei a situações idênticas. Então, qualquer que seja a opção, seja a opção pela descriminalização da maconha, seja a opção pela manutenção da criminalização, seja a opção por fixar critérios quantitativos entre usuário e traficante, o mais importante, me parece, e vou salientar bem isso com os números, é que essa Suprema Corte tem, parece, o dever de exigir que a lei seja aplicada de maneira idêntica a todos, independentemente de classe social, de idade. Nós vamos ver aqui a questão etária faz uma diferença enorme na aplicação da lei de drogas. A questão de ser analfabeto ou ter curso superior também, a aplicação da lei se dá de forma totalmente diferente. Então, é importante que nós possamos contribuir para a política brasileira de combate às drogas, ou mesmo para a política brasileira de tratamento dos usuários. Essa ideia de combate às drogas, a política de guerra às drogas se iniciou, todos se recordam, em 1971, com o então presidente norte-americano, Richard Nixon. Atingiu seu ápice com Ronald Reagan, mas Nixon, num discurso famoso, onde disse que o uso abusivo de drogas seria o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. Então, lançou a guerra às drogas, que todos sabemos, independentemente de posicionamento, todos sabemos que de 71 para cá, se fosse feito um ranking, quem ganhou a guerra às drogas, certamente não foram as autoridades públicas. Infelizmente, os narcotraficantes, eles conseguiram um poderio muito grande. Eu trago aqui no voto mais adiante o valor de arrecadação anual do narcotráfico, os bilhões por ano que o narcotráfico arrecada. Então, e isso se uniu, infelizmente, ao tráfico de armas, e a criminalidade violenta acabou aumentando muito. Essa ideia de
combate, de criminalização ao tráfico, é importante também, presidente, que nós salientemos isso, a criminalização ao tráfico ilícito de entorpecentes não é uma opção do Supremo Tribunal Federal, como também não é uma opção do Congresso Nacional, porque a Constituição de 1988, ela manteve a ordem, a determinação às autoridades constituídas de criminalização do tráfico de entorpecentes. O que é o não entorpecente, até porque é uma norma penal em branco, isso sim, as autoridades podem definir, mas que há o mandamento constitucional, no inciso 43 do artigo 5º, de criminalização e combate ao tráfico de entorpecentes, isso é um mandamento constitucional. Em pauta, julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então, aqui foi uma opção do legislador constituinte em relação ao tráfico. O que estamos discutindo aqui é a questão do porte para uso próprio. Várias pessoas, vários especialistas, inclusive durante essa semana, alguns criticaram o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo estaria analisando só um dos lados. Vai analisar o uso, o porte para consumo próprio. Só que quem porta para consumo próprio tem que comprar de alguém, que é o traficante, e o Supremo não estaria analisando isso. O Supremo não pode descriminalizar o tráfico ilícito de entorpecentes. Isso é um mandamento constitucional. Repito, é uma norma penal em branco, e de tempos em tempos, algumas drogas entram como, algumas substâncias entram como drogas ilícitas, outras não. Sabemos a famosa lei seca nos Estados Unidos, o álcool é uma droga, lança-perfume já foi permitido no Brasil, depois vira droga, vai e volta, mas o tráfico de entorpecentes, esse deve ser combatido, porque a previsão é constitucional. Também não há dúvidas que é prerrogativa do Estado exercer o controle sobre a produção, circulação de que se entenda terem efeitos sobre a saúde pública, que é outra questão importante que, para muitos especialistas, divide, de um lado, a maconha e, de outro lado, outras drogas, principalmente derivadas do ópio, heroína, ou a própria, não derivada do ópio, mas cocaína, ou seja, as drogas mais fortes e as drogas mais leves. Os efeitos sobre a saúde pública, até porque se trata de um crime de perigo abstrato, então, obviamente, a criminalização de algo que não afeta em nada a saúde pública seria irrazoável, aí não atenderia ao critério da razoabilidade. E o eminente ministro Gilmar Mendes, no seu voto, ele cita essa questão, baseado em julgados do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que é necessário que a Corte examine, abre aspas, se a medida legislativa interventiva em dado direito fundamental é necessariamente obrigatória do ponto de vista da Constituição para a proteção de outros bens jurídicos igualmente relevantes, fecha aspas, exatamente essa questão. Eventualmente, classificar uma substância que não gera nenhum risco à saúde pública como entorpecente não seria constitucional. O combate ao tráfico é previsão constitucional, mas, por ser norma penal em branco, deve haver uma razoabilidade nessa proibição, até porque, repito, é um crime de perigo abstrato. E essa é uma das alegações do caso concreto, do caso específico, é que o porte da maconha, o uso da maconha, diferentemente de outras drogas, outros entorpecentes, o porte para uso próprio não teria aptidão de impor esse dano ao bem jurídico saúde pública. Poderia, eventualmente, gerar um dano ao próprio usuário,
mas não geraria um dano à saúde pública, consequentemente, a objetividade jurídica protegida pelo combate ao tráfico ilícito de entorpecentes não estaria sido alcançada por ser destituída da lesividade para terceiros. Um outro ponto que se coloca aqui. A despenalização, em alguns locais, a própria descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha para uso próprio, bem como inúmeros estudos, parecem demonstrar que nessa hipótese específica da maconha realmente, ou há realmente um perigo abstrato muito menor que opiáceos, que as drogas sintéticas que hoje são produzidas e distribuídas ao longo do mundo. O Brasil, e essa é uma outra observação que me parece importante, o Brasil, nas últimas décadas, deixou de ser um país corredor do tráfico de entorpecentes. O Brasil, até a década de 70, principalmente, meados da década de 70, chegando à década de 80, o Brasil era um corredor do tráfico, principalmente de maconha e cocaína. É um corredor entre os produtores da América do Sul e a Europa, passando pela África. Era um caminho, principalmente naquele momento em que os Estados Unidos investiram mais no combate à guerra aos cartéis, era um caminho mais fácil do que subir pelos Estados Unidos e até a Europa, passar pelo Brasil, via África e chegando à Europa. Então, o Brasil, tradicionalmente, foi tradicionalmente até 2 décadas, 3, agora um pouco mais, o Brasil era um corredor de drogas. Não existe mais isso. Lamentavelmente, o Brasil se transformou num país consumidor, um alto país consumidor. Em números absolutos, aqui não percentuais por 100 mil habitantes, mas por números absolutos, o Brasil é o maior consumidor de maconha do mundo. E é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Só perde, no quesito cocaína, consumo de cocaína, para os Estados Unidos da América, que, vejam, com milhões, bilhões de dólares investidos na guerra, as drogas continua sendo o país que mais consome cocaína no mundo. Se nós considerarmos, e alguns especialistas assim consideram, a Europa toda como um único ente, aí o Brasil passa a ser o 3º maior consumidor de cocaína do mundo. Estados Unidos, Europa como um todo e Brasil. Ou seja, o Brasil infelizmente, hoje um mercado consumidor extremamente atraente para todos os cartéis do mundo de entorpecentes. Também não há dúvida de que o Brasil, lamentavelmente, para esse fim, tem uma posição geográfica extremamente difícil para o combate ao tráfico internacional de entorpecentes. O Brasil possui uma fronteira seca de 16.885 quilômetros. É a 3ª maior fronteira seca do mundo. Nós só perdemos para a Rússia e China. E mais, essa fronteira seca de quase 17 mil quilômetros faz divisa com 10 dos 12 outros países da América do Sul. Nós só não fazemos fronteira com o Chile e com o Equador. E nós fazemos fronteira, doutor Aras, Procurador-Geral da República, bem sabe isso, o Ministério Público Federal combate o tráfico internacional de drogas, o Brasil faz fronteira com 2 de nossos vizinhos, que são os 2 maiores produtores de cocaína do mundo. Peru, nós temos 1.644 quilômetros de fronteira com o Peru, e Colômbia, nós temos quase 3.000 quilômetros de fronteira com a Colômbia. Então, são 4.700 quilômetros de fronteira com os 2 maiores produtores de cocaína do mundo. E nós fazemos fronteira, e importante aqui, e o ministro André, com certeza, também viveu isso no Ministério da Justiça, Peru e Colômbia, nossas fronteiras são na floresta amazônica, de extrema dificuldade de combate ao narcotráfico,
porque essa fronteira seca de 4.700 quilômetros com Peru e Colômbia, na verdade, 70% não é propriamente seca, são inúmeros rios, e há necessidade sempre do apoio das Forças Armadas para efetivar um melhor combate ao narcotráfico. Mas, além dessa fronteira com esses dois maiores, os dois maiores produtores de cocaína do mundo, nós fazemos fronteira com o maior produtor de maconha do mundo, que é o Paraguai. Hoje, Paraguai e Marrocos, se nós contabilizarmos maconha e haxixe, acaba quase equivalendo ao Paraguai. Mas em pauta, recurso extraordinário número 635-659, julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Os países maiores produtores de maconha e cocaína conseguiram fugir de ter que passar pelos Estados Unidos para chegar até a Europa, passaram pelo Brasil e encontraram no Brasil um mercado consumidor gigantesco. E, lamentavelmente, o mercado consumidor da droga de menor qualidade do mundo. Quantos e quantos brasileiros, e sempre as notícias saem, quantos e quantos brasileiros vão para o exterior e, ao utilizarem cocaína, morrem de overdose? E por que isso? Porque utilizam a mesma quantidade que usam no Brasil. Só que a droga no Brasil, exatamente por ser também esse corredor, é a droga mais batizada que existe no mundo. Seja maconha, seja cocaína. É a droga de menor qualidade. Então, nós somos um país corredor, o maior consumidor de maconha, o segundo maior consumidor de cocaína e ainda de baixa qualidade, aí sim, com mais riscos ainda ao usuário. Levando tudo isso em conta, o que fez o Congresso Nacional? O que fez o legislador com a edição da Lei 11.343? Entendeu por bem despenalizar as condutas de posse para uso pessoal. Manteve na lei antidrogas, retirou qualquer pena privativa de liberdade e estabeleceu para aqueles que fossem presos, adquirindo, guardando, tendo em depósito, transportando ou trazendo consigo para consumo pessoal, estabeleceu sanções não privativas de liberdade, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo, ou seja, medidas não privativas de liberdade. Isso que significou a despenalização. Continuou crime, continuou sendo analisado pelo juízo criminal. Em pauta, julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Que, muito bem, podem também ser consideradas civis, administrativas, como bem ressaltou o eminente ministro Gilmar Mendes. Agora, qual o grande problema? A lei veio a partir dessa análise, essa análise feita em 2004, a partir dos anos 2000, exatamente o momento que o Brasil se transformou não só num corredor, mas num grande consumidor. A lei veio para melhorar a situação do usuário. O usuário, a partir de agora, é crime, continua sendo crime, mas a partir de agora, você não vai ter uma pena privativa de liberdade. O traficante, a lei aumentou as penas, e o usuário despenalizou sem ter descriminalizado. A lei veio com essa finalidade. A aplicação da lei foi invertida. Esse é o grande problema do combate ao tráfico ilícito de entorpecentes no Brasil. Na aplicação da lei, houve, e eu digo isso com conhecimento prático de ter atuado e aqui da análise, não houve algo consciente
Não houve uma reunião das polícias, Ministério Público, Judiciário Criminal, vamos fazer assim. Mas a própria cultura de persecução penal acabou transformando uma lei que veio para melhorar a situação do usuário, acabou piorando a situação do usuário. Por que isso? Porque, apesar de despenalizar a conduta do usuário, previu no parágrafo 2º do artigo 28, a lei previu algo muito genérico. Para determinar, abre aspas, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Isso gerou isso aumentou, já existia, mas isso aumentou a grande discricionariedade tanto da autoridade policial no momento do flagrante, quanto do Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia, quanto do Poder Judiciário, da autoridade judicial ao sentenciar. E aqui eu faço questão de ressaltar isso. Quando se diz que essa mudança na aplicação da lei, que piorou a situação do que antes era considerado usuário, isso só se deve à atuação policial, não é verdade. Porque a interpretação que a polícia teve foi referendada pelo Ministério Público, que continuou denunciando, e foi referendada pelo Poder Judiciário. Todo o sistema de persecução penal, polícia, justiça criminal, acabaram dando uma interpretação à lei que ficou uma interpretação mais dura. E por que isso? Antes se prendia em flagrante o usuário, ele tinha uma sanção privativa de liberdade, mas uma sanção privativa que permitia a substituição por penas alternativas. A partir da nova lei, com a mesma quantidade, esse antes classificado como usuário, inúmeras vezes passou a ser classificado como pequeno traficante. Só que o pequeno traficante, a pena aumentou e houve um encarceramento, um aumento no encarceramento. Isso é refletido em números. Em pauta, recurso extraordinário número 635-659, julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Defendidos pelo Congresso Nacional. De 2000, esse dado é importantíssimo também, a fonte é o Departamento Penitenciário. De 2007 até 2013, ou seja, logo após a lei, a proporção de presos por tráfico de drogas aumentou de 15,5% em 2007, logo após a lei, para 25,5% em 2013. Só que o pior não foi isso. Nesse mesmo período, veja, nesse mesmo período onde se aumentou a proporção de todos os presos, até a antiga lei, 15,5% eram por tráfico, com a nova lei, isso passou para 25,5%, só isso já seria um aumento gigantesco. Mas, nesse mesmo período, a população prisional no Brasil aumentou em 80%. Nós tivemos dois aumentos, 80% no geral e de 15,5% para 25,5% no tráfico. Em outras palavras, antes da nova lei, quando da antiga lei, 100 pessoas estavam presas, de 100 pessoas, 15,5 eram por tráfico. Em 2013, essas 100 pessoas passaram para 180 pessoas. E dessas 180, 46 por tráfico. Esses dois aumentos geraram 3 vezes mais
traficantes, pequenos traficantes presos. Por isso que nós tivemos, a partir dessa nova lei, um aumento exponencial da população prisional no Brasil. Vejam, é importante isso porque 80% de aumento geral nos presos e de 15% a 25% só no tráfico. O que eram 15 presos passaram para 46 por tráfico de drogas. O que isso gerou? Isso gerou o fortalecimento das facções no Brasil. Veja, falo isso com experiência de ter 4 anos sido secretário de Justiça e depois 2 anos secretário de Segurança, mais 1 ano ministro da Justiça. Essa lei não pretendia isso, por óbvio, mas a aplicação dessa lei gerou aumento do poder das facções no Brasil. Por que isso? Porque aquele que antes era tipificado como usuário e o sistema de persecução penal aplicava uma sanção, quando despenalizou o sistema de persecução penal, se acomodou, quis compensar, eu diria que o sistema de persecução penal não concordou com a lei, com a despenalização. Então, acabou transformando o usuário, muito dos usuários, em pequenos traficantes. Só que o pequeno traficante, com a nova lei, tinha uma pena alta, foi para o sistema penitenciário. Jovem, primário, sem oferecer periculosidade à sociedade, foi literalmente capturado pelas organizações criminosas. A questão era a seguinte: você que chegou agora, ou você se alia a nós, ou você é contra nós. E as facções criminosas foram aumentando o poder. E, a partir disso, nós temos um outro reflexo importantíssimo, a partir dessa lei também. O aumento do número de crimes praticados por mulheres. Se nós temos 25,5% de todos os crimes de homens, tráfico, mulheres chegamos a quase 40%. Por quê? Porque, a partir desse aumento do poder das facções e da prisão em massa de números jovens e homens, para que eles fossem, entre aspas, protegidos pelas organizações criminosas dentro dos presídios, as mulheres deles, irmãs, mães, filhas, passaram a ter que trabalhar para as organizações criminosas fora dos presídios e trazendo drogas para dentro dos presídios. E isso aumentou em 75% o número de mulheres presas após a lei e quase 40% são presas por tráfico ilícito de entorpecentes. Em outras palavras, somando homens e mulheres, em 6 anos após a aplicação da lei, simplesmente se triplicou o número de presos por tráfico de entorpecentes no Brasil. Nenhum país do mundo tem esses números. Ou seja, alguém poderia dizer, não, o Brasil realmente triplicou o volume de tráfico de drogas, então triplicou as prisões. Não é verdade. Porque quando a lei já veio como uma tentativa de resposta a essa mudança do Brasil de ser corredor para grande consumidor. A mudança já havia sido feita. E a lei, ou a má aplicação da lei, acabou gerando isso. Hoje, em torno de 25% dos presos brasileiros, em torno de 201.829, são presos por tráfico ilícito de entorpecentes. Realmente, houve essa interpretação, essa aplicação da nova lei, gerou um exército para as facções criminosas. O estudo
que depois, daqui a pouco, vou detalhar, presidente, esse estudo mostra, da Associação Brasileira de Jurimetria, mostra estatisticamente que, por exemplo, em São Paulo, capital, em Ribeirão Preto, uma grande cidade do interior de São Paulo, após a edição da nova lei, uma grande parte dos usuários passou a ser presa como traficante. As mesmas, como esse estudo mostra, porque compara os flagrantes, a mesma situação, os mesmos locais. Vejam, é importante citar, não significa que aquela pessoa que antes da lei era presa como usuária não fosse traficante. Podia até ser traficante, mas a polícia pegava com uma pequena quantidade, então a polícia levava ao Poder Judiciário, o Ministério Público denunciava como usuário e tinha uma sanção pequena, privativa de liberdade, substituída por penas alternativas. A partir da nova lei, como houve essa despenalização, e repito, o sistema de persecução penal, a justiça criminal, não se adaptou, eu diria até reagiu a essa despenalização, aquela mesma pessoa, nas mesmas circunstâncias, que era pego com 7 gramas de cocaína, de maconha, por exemplo, passou ao ser pego depois da lei como pequeno traficante. Julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Em São Paulo, no estado de São Paulo, o impacto também foi verificado, Campinas, Barretos, Jundiaí, Sorocaba, em que houve imediatamente com a nova lei um aumento do número de prisões por tráfico nas mesmas condições que antes eram tipificados como uso. Mas por quê? O uso antes era punido criminalmente. Não havia despenalização. Agora ficou um vácuo. Então, eu diria que uma reação extremamente conservadora do sistema de persecução penal, e insisto, não foi o sistema policial só. Porque bastava o Ministério Público não denunciar ou bastava o Poder Judiciário não condenar. Foi o sistema de persecução penal, a justiça criminal, que reagiu a essa despenalização e acabou produzindo esse grande problema. E a pena do pequeno traficante, que antes era de 3 anos, foi para 5. E isso gerou esse acúmulo no sistema prisional. Com todas esses problemas, houve necessidade, e exatamente por isso, nesse ano que assumi, até devolver à vista, fiz esse estudo, e aqui por justiça, fiz esse estudo com o Dr. Marcelo Guedes Nunes, que é o diretor-presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, com todo o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Aqui o estudo foi publicado sob a coordenação, como eu disse, Marcelo Guedes Nunes, Fernando Correia e Júlio Trescente. Vejam, é o maior estudo nesse sentido feito. Eu vi nos autos há um estudo de organizações que citam 400 flagrantes. O ministro Gilmar cita até no seu voto um estudo que fala de 600 e tantos flagrantes. A base de dados desse estudo, a qual vou fazer referência a alguns dados, é impressionante. Foram analisadas 656.408 ocorrências. 656.408 ocorrências entre 2003 e 2017, flagrantes por tráfico, além de 556.613 apreensões como uso, ou seja, mais de 1.200.000 casos de 2003 a 2017, todos os casos do Estado de São Paulo. Tanto flagrante por tráfico, quanto o boletim de ocorrência, ou o registro da Polícia Militar, por uso. Foram catalogadas 2.626.802 pessoas envolvidas nesses anos todos.
Dessas ocorrências e apreensões, 98% foram de maconha e cocaína. 53,16% maconha e 44,50% cocaína, o que mostra realmente o Brasil como grande consumidor de maconha e cocaína. Só 2% foram outras drogas, outros entorpecentes. Aqui, obviamente, os dados se referem ao número de ocorrências, não à quantidade de drogas. Nesse período, algumas conclusões, se nós pegarmos mais de 1.200.000 ocorrências... Em pauta, recurso extraordinário número 635.659, Francisco Benedito de Souza contra MPSP. Julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Vota o ministro Alexandre de Moraes. A tipificação temporária do fato efetuado pela autoridade policial ao lavrar o boletim de ocorrência. Uma segunda, não tendo a lei definido um corte na quantidade para diferenciar o tráfico do uso, essa análise é realizada discricionariamente pela autoridade policial no momento do flagrante. E a quantidade de drogas, na maioria das vezes, isso é algo que há necessidade de se alterar no combate ao tráfico de entorpecentes. A quantidade de drogas, na maioria das vezes, é o único critério para tipificar a conduta do indivíduo como traficante ou usuário, sem se perquirir outras condições caracterizadoras do tráfico. Agora, outras conclusões objetivas desse estudo, me parece que precisam, essas sim, serem melhores analisadas pelo Supremo Tribunal Federal e por todos, para diferenciar essa situação de usuário e traficante. Vejam, essa primeira é importantíssima e reforço o que eu disse anteriormente, que a lei não é aplicada igual para todos. A tipificação realizada no momento do flagrante pela autoridade policial como tráfico de drogas não é a mesma nem nas regiões do estado de São Paulo, ou mesmo nem em regiões da capital do estado de São Paulo. Na capital de São Paulo, a mediana, a média de todos esses, mais de 2 milhões de ocorrências, na capital se considera tráfico de drogas, a média, o porte de 33 gramas de cocaína. O estudo foi feito com cocaína, crack e maconha. 33 gramas de cocaína, 17 gramas de crack e 51 gramas de maconha. No interior, 20 gramas de cocaína, 9 de crack e 32 de maconha. Em outras palavras, pegando a questão da maconha, para ser considerado traficante, na média, pela quantidade na capital, precisa ter 51 gramas. Se tiver 32, é considerado usuário, só que no interior é considerado traficante. Não é possível isso. Não é possível que o mesmo estado da federação, e tenho absoluta certeza que isso ocorre em todos os estados, haja um desvirtuamento tão grande. Porque aqui nós estamos falando de mais de 50%. 32% no interior já é traficante. Na capital, em média, só 51%. Na própria capital, a variação é entre 20 a 50 gramas. Veja, delegacias da própria capital. Olha, isso vira uma roleta russa. Se o usuário está com uma quantidade numa seccional da capital, ele será usuário. Se na outra seccional, ele será traficante. E no interior, todos os dados é muito mais rígido, ele será quase sempre traficante. Não é possível conviver com isso. O estudo ainda aponta que, e isso é muito importante, que essa questão de discricionariedade da autoridade policial no flagrante,
a discricionalidade do Ministério Público no momento da denúncia e do próprio Poder Judiciário no momento da condenação judicial, vem caracterizando inúmeras injustiças, porque pessoas em situações absolutamente idênticas são consideradas, ora, a pessoa é traficante, ora, a pessoa é usuária, com a mesma quantidade de drogas. E, a partir disso, e essa é uma grande discussão, a partir disso se coloca a questão: seria possível fixar uma mediana, uma quantidade média em que se presumiria, obviamente sempre uma presunção relativa, que aquela pessoa é usuária e, acima disso, que aquela pessoa é traficante? E esse estudo faz uma ponderação com vários elementos, porque são dois grandes critérios que preocupam toda a sociedade. De um lado, se a fixação for uma quantidade muito pequena, é o que no mundo inteiro se chama o perigo da inversão do ônus da prova. Ou seja, alguns países, como a Rússia, em determinado momento, fixaram 3 gramas de maconha. Depois aboliram isso. O usuário com 4 gramas, ele tinha que provar que era usuário. É a inversão do ônus quando a quantidade é muito pequena. Por outro lado, se houver a fixação de uma quantidade muito grande, se incentiva a impunidade. O traficante acaba, então, 60, 70, 100 gramas. É o traficante chamado, o traficante da ponta, aquele perigo do traficante formiguinha. Ele pega na lei qual é o limite. O limite é esse, e se é muito grande, o limite acaba sendo utilizado. No mundo todo, não é só no Brasil, se discute isso. É possível chegar a um meio termo entre não inverter o ônus da prova sempre, se considerando todos os usuários traficantes, salvo aqueles que estão com um cigarro de maconha, por exemplo. É possível compatibilizar isso com a questão de não se aumentar a impunidade? E, a partir disso, o estudo vai demonstrando, e são feitas curvas estatísticas para se chegar a um determinado momento em que, e o critério tentando simplificar, quantos usuários não considerados traficantes valem por um traficante que acaba sendo absolvido como usuário. Então, vale a pena, eventualmente, absolver um traficante, um pequeno traficante, para garantir que vários usuários não sejam penalizados? Qual é essa média? 1 por 1, 3 por 1, 4 por 1, e vai se fazendo a estatística para tentar não gerar a impunidade e, ao mesmo tempo, não prejudicar, como a lei já prejudicou, ou, eu diria, a aplicação da lei já prejudicou o usuário. Quando o parágrafo 2º do artigo 28 diz que o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância, qual seria uma quantidade razoável, tratando aqui da questão da maconha, eventualmente, dentro desses dados empíricos, para se analisar? Porque as situações radicais, ninguém tem dúvida. Alguém preso com 100 quilos de pasta de cocaína, ninguém acha que é usuário. Não há nariz para tanto. Alguém pego com 2 toneladas de maconha, estava fazendo um depósito para o inverno. Também não é possível. Da mesma forma, alguém pego com 2 cigarrinhos de maconha, ou é um traficante perigoso, é o nosso Pablo Escobar. As situações radicais de cada lado não tem grande dificuldade. As situações limítrofes que geram esse problema. Levando em conta que hoje nós não podemos
eu repito isso na Justiça Eleitoral, vou falar aqui, nós não podemos adotar a tática do avestruz, né? Esconder a cabeça. Hoje, o tráfico de drogas em regiões mais abastadas de todas as grandes cidades do país é feito delivery. Há aplicativos que a pessoa chama e, assim como o iFood leva comida, se leva a droga, em pequenas quantidades. Então, é importante também saber que, óbvio, o grande combate à criminalidade organizada se faz com apreensão, com as grandes apreensões, indo ao grande traficante, mas também existe essa ramificação. A partir disso, como chegar, se é que é possível, chegar a um critério em relação a essas quantidades limítrofes. Um critério um pouco mais objetivo, que não penalize tanto o usuário. Isso se dá, primeiro, com a necessidade de diminuir a discricionariedade, seja policial, seja ministerial, do Ministério Público no momento de denunciar, seja do juiz no momento de condenar na tipificação entre usuário e traficante. Não há, obviamente, nenhum critério mágico. Eu coloco no voto inúmeros países, cada país, os países vão tentando. Um país coloca mais, outro país coloca menos, eu faço até uma tabela no voto. Não há um critério mágico, mas há, só para citar, a Dinamarca foi diminuindo tanto que aí qualquer usuário era preso como traficante e ele tinha depois que comprovar ser usuário. Outros países ampliaram, como Portugal. Então, esses critérios não são mágicos, mas há alguns critérios, que não é o critério único. E aqui é uma primeira premissa importante. Nos termos, e aqui não estamos fugindo dos termos da interpretação da própria lei, porque o parágrafo 2º do artigo 28 estabelece que um dos critérios que o Poder Judiciário deve estabelecer é a quantidade. Se o juiz pode estabelecer para o caso concreto, não me parece que, a partir do estudo empírico, da análise, o Supremo Tribunal Federal, enquanto o Congresso não estabelecer, não possa estabelecer também. Porque não é um critério que o Judiciário trouxe à discussão, é um critério que o Congresso Nacional expressamente colocou no parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida. A natureza, nós estamos analisando aqui a maconha, que é uma droga mais leve que as demais drogas. Isso cientificamente comprovado. E a quantidade, essa é a análise que há necessidade de se fazer. Se nós, analisando as quantidades medianas dos entorpecentes apreendidos, como eu disse, naquelas mais de 1.200.000 ocorrências, nós chegamos, o estudo da jurimetria chegou, que para acabar com essas injustiças de uma cidade considera mais, a outra considera menos, na mesma cidade, uma delegacia seccional considera tantas gramas, a outra mais, a mediana chegou nesse estudo, e eu volto a dizer, mais de 1.200.000 ocorrências, que para a questão da maconha seria em torno de 32,6 gramas. Para a cocaína fala tantas gramas, mas estamos tratando de maconha em torno de 32 gramas. Mas também os estudos demonstram, porque foi analisado em cada um dos flagrantes, se tinha testemunha, se foram apreendidos outros instrumentos, caderninho com anotação, celular, balança, ou seja, o estudo é extremamente detalhado. Demonstra que há necessidade, ou que se
o Supremo Tribunal Federal entender que há necessidade dessa fixação, deve sempre ser, e aqui é uma posição que me parece importante, uma presunção relativa, exatamente porque a lei não fala só na natureza e quantidade, fala em local, condições, e eu volto a insistir, aproveitando a indagação que o eminente ministro Fux fez no início. Uma coisa é alguém ser pego com 10 gramas de maconha num parque, sozinho, sem nenhuma outra condição ou característica de tráfico. Outra coisa é alguém escondido tentar entrar no presídio levando 10 gramas de entorpecente para traficar. Então, a quantidade, ela é um dos critérios, mas a quantidade, eu insisto, que precisa ser um critério, porque o que nós verificamos é uma injustiça muito grande com as mesmas quantidades. E aqui, eu sei que eu já estou cansando todos, presidente, mas aqui eu pediria especial atenção, porque esse desvirtuamento, veja, é de 2003 a 2017, todas as ocorrências de São Paulo, mostra que alguma coisa precisa ser feita. A mediana para a caracterização de tráfico de maconha para os presos analfabetos, ou seja, o analfabeto, ele é considerado traficante quando é pego, com 32 gramas, 32,275 gramas. Aquele que tem segundo grau completo, a mediana é 40 gramas. Agora, para os portadores de diploma de curso superior, a mediana é 49 gramas. Opa. Então, se você é um usuário ou traficante, se você é analfabeto, você vai ser preso por tráfico com 32 gramas. Então, você faz o segundo grau completo, porque aí a mediana vai para 40. Se você tiver faculdade, 49. Veja, do analfabeto para quem tem curso superior, a diferença é de 52%. Mas a conduta é igual? Conduta mesma. Aqui as condutas são idênticas. Se alguém com curso superior, volto a insistir, na mediana, se alguém com curso superior é flagrado numa esquina com 32 gramas, 35 gramas, usuário, curso superior. Agora, se é o analfabeto, traficante. Veja, não há justiça nisso. Nós podemos entender, ministro, né, que todos são traficantes, os dois são traficantes, ou que os dois são usuários. O que não dá é com a mesma quantidade de droga, com as mesmas condições de apreensão, com as mesmas circunstâncias fáticas, alguém só ser considerado traficante com 52% a mais de peso, somente por ter curso superior. Isso não é possível. No caso da idade, é pior ainda. No caso do critério idade, a variação é mais desproporcional. A mediana para caracterização de tráfico de maconha para suspeitos em torno de 18 anos é de 23,90 gramas. Então, o jovem, 23,90 gramas, tráfico. Para os suspeitos até 30 anos, 36 gramas. Agora, para os suspeitos que são pegos com mais de 30 anos, 56 gramas. Veja. Em torno de 18 anos, 23,90 gramas. Mais de 30, 56 gramas. 134% a mais. Pode ter mais do que o dobro de droga alguém com 30 anos que o jovem, que é, na mediana, caracterizado como usuário. E o jovem é traficante.
já vamos somando duas questões. O analfabeto jovem, sempre a mediana é lá embaixo. Mais de 30 com curso superior, está quase 136% acima. Volto a insistir, nós podemos considerar que os dois são traficantes, ou que os dois são usuários. O que não dá é porque um tem 18 anos e outro tem 32, um ser traficante e outro usuário. Só esses dados demonstram porque nós lotamos os nossos presídios, a partir dessa nova lei, com jovens analfabetos, ou de primeiro grau, incompleto. Porque a mediana deles é baixa. E, na consequência, com as mulheres. Na sequência, com as mulheres. Vejam, o que nós visualizamos, os dados aqui comprovam estatisticamente. É isso mesmo. Quanto mais velho você seja e tenha mais instrução, mais difícil você ser caracterizado como traficante. Mesmo que você tenha 120% a mais de droga com você, porque na mediana você precisa ter 134% a mais. Alguma coisa errada. E não há um manual para isso. Na verdade, isso foi sendo construído culturalmente. É o preconceito estrutural em relação ao jovem analfabeto. Se nós, e aqui talvez uma falha do estudo, não se fez somente brancos e negros, se fez brancos e pelo menos um negro. Negros considerados pretos e pardos, mas também aqui a mediana é de 80% a mais. O branco, para ser considerado traficante, tem que ter 80% a mais que o preto ou pardo. Então, vamos somando as três grandes características. O analfabeto, jovem, em torno de 18 anos, preto ou pardo, a chance dele, com uma quantidade ínfima, ser considerado traficante é gigantesca. O branco, mais de 30 anos, com curso superior, ele precisa ter muita droga no momento com ele para ser considerado traficante. Então, há necessidade, presidente, colegas, há necessidade, me parece, de equalizar uma quantidade média padrão como presunção relativa para caracterizar e diferenciar o traficante do portador para uso próprio. Em pauta, recurso extraordinário número 635-659, Francisco Benedito de Souza contra MPSP. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Diferentes grupos sociais, culturais, raciais. Eu volto a insistir. Nós podemos, o Supremo Tribunal Federal pode entender, como vários países entendem, que a quantidade tem que ser ínfima. Só que aí, o branco ou o negro, o analfabeto ou o pós-doutorado, o jovem ou o mais velho, todos vão ser tratados iguais. Seja a quantidade mínima, seja a quantidade máxima. O que não pode é esse tratamento totalmente desvirtuado, como nós verificamos. A ausência dessa previsão que poderia estar na lei. No parágrafo 2º do artigo 24, quando fala da quantidade, já poderia estabelecer uma quantidade como presunção relativa. Isso realmente vem gerando, a partir de uma discricionariedade exagerada, insisto, no início da autoridade policial, passando pelo Ministério Público, chegando ao Poder Judiciário, porque todo o sistema de persecução penal, vem gerando uma discriminação, porque as medianas quantitativas são muito diferentes nos critérios de grau de instrução, idade, cor da pele. Não há razoabilidade para isso. O estudo demonstra que não há razoabilidade para isso. E o estudo reflete, e Vossa Excelência,
presidente, semana passada, lançou novamente, como Vossa Excelência disse ontem, um mutirão penitenciário, e foi em 5 estados. O estudo reflete o que nós verificamos indo nos presídios. O aumento de jovens sem instrução, pretos e pardos presos, principalmente por tráfico de entorpecentes. E a partir do momento que foram presos por tráfico de entorpecentes, acabaram sendo cooptados pelas organizações criminosas. Quando saem, eles têm que pagar o que estão devendo. E aí voltam por furto, voltam por roubo. E é um ciclo vicioso que nós acabamos criando. Em votação, julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Vota o ministro Alexandre de Moraes. A despenalização do usuário, puxando um naco do usuário para traficante. Qual naco? O jovem, preto, pardo, sem instrução. Foi isso que nós fizemos. Triplicando, como mostrei no início, triplicando em 6 anos o número de presos por tráfico de drogas. Mas não triplicamos o número de presos por tráfico de droga de brancos maiores de 30 anos com curso superior. Triplicamos com pretos e pardos, sem instrução e jovens. Essa fixação, e já me dirijo quase para o final, presidente. Eu vou correr, presidente. Já me dirijo para o final. Ministro, eu preciso dizer que eu estou ouvindo com grande interesse. A sua análise é magnífica. Se os colegas concordarem, podíamos fazer um intervalo e retomar. Não, falta pouco. Realmente falta pouco. Faltam aqueles 15 minutinhos que Vossa Excelência sempre pede para o voto. Mas, não, falta pouco mesmo. Ministro Alexandre, eu tenho exatamente a mesma compreensão do ministro Luiz Ministra Roberto. Rosa Weber. Eu estou ouvindo com maior interesse, com a maior atenção. Até ia apenas observar Vossa Excelência e fazendo uma propaganda do DMF, do Conselho Nacional de Justiça, né, que nesses 9 meses está higienizando a base de dados do nosso Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. E hoje nós não temos mais esses 832 mil presos, né, que era um dado do DEPEN. Né? Nós temos, pelo BNMP, do Conselho Nacional de Justiça, atualmente, acabei de confirmar com o juiz Lanfredi, 711 mil presos no Brasil, entre os que estão cumprindo pena em regime fechado, semiaberto e os presos provisórios. Né? Na verdade, o cumprimento intramuros, né, do presídio. Mas já sabemos, graças ao esforço dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, que hoje nós temos 654 mil presos no Brasil. Melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho. Mas Vossa Excelência tem toda a razão. Precisamos liberar muito mais e diminuir muito mais esse número, até pelo problema terrível da superlotação, que eu constatei agora em Alcaçuz, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Enquanto outros lugares, como na Cuiabá, do ministro Gilmar, isso não mais está ocorrendo, há vagas ainda em aberto. Rio Grande do Norte realmente há um problema de superlotação. Em votação, julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Eu acho que é melhor realmente. Fazemos um intervalo e depois eu concluo. Sim, não vou levar tanto tempo, mas concluo com alguns pontos. Devo dizer também, ministro Alexandre, que Vossa Excelência traz Ministro Gilmar Mendes. Interessante e um estudo de rara felicidade, porque nós vemos isso, esse tipo de abordagem, até recentemente eu comentava com os colegas em filmes americanos sobre essa questão da discriminação e da aplicação de sentenças, normalmente com esse conteúdo racial ou racialista. Vossa Excelência agora traz, inclusive mostrando que uma coisa foi a intenção da lei e outro o seu resultado, tendo em vista a cultura jurídica que já estava consolidada. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Então,
Podemos voltar após o intervalo, presidente. Está suspensa a sessão.